A nossa equipe de Brasília conversou com o advogado do Sindicato dos Funcionários da SER, Antônio Oneildon Ferreira. Antônio esteve no STF para tratar sobre assuntos de interesse dos funcionários que estão em risco de demissão. Nós estamos aqui com o advogado Antônio Oneildon Ferreira, que é do Sindicato dos Urbanitários, e vai explicar um pouco para a gente sobre a situação envolvendo os servidores da Companhia Energética de Roraima. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigada. Explica um pouco para a gente sobre essa situação toda. Sim, a situação do quadro efetivo dos trabalhadores da Companhia Energética de Roraima está numa situação muito delicada e conturbada, isso em função de medidas equivocadas tomadas pelo liquidante da Companhia Energética e pelo governo do estado de Roraima. Eles inicialmente tinham um indicativo de que o quadro transformado em extinção ia ser aproveitado, primeira leva de aposentáveis iam ser rescindidos os contratos, indenizados, uma outra parte ia ter um mini PDV, Programa de Demissão Incentivada, demissão voluntária, para que fossem também indenizados e saíssem, e a outra parte, o quadro remanescente, que fosse aproveitado no quadro em extinção, com a lotação deles diretamente ou mediante termo de cooperação técnica nas mais variadas localidades dentro do estado de Roraima, em benefício da sociedade roraimense. Essa circunstância não aconteceu, haviam sido prometidos inicialmente, mas não se concretizou, fizeram a demissão de forma intrépida, de forma atropelada, de forma ilegal, de forma abusiva e injusta, alegando um paralelo com o que aconteceu com a Companhia de Energia do estado do Amapá. Lá no estado do Amapá, os servidores compunham um quadro que não era concursado, portanto não eram regularizados, não eram legalmente constituídos, sob a perspectiva constitucional também não, e eles foram transpostos da Companhia Energética de lá para o quadro de servidores estatutários, o que não é permitido pela Constituição Federal. Em Roraima, nós temos um quadro efetivo, concursado, portanto, regular, legal e constitucionalmente estabelecido, sem nenhum questionamento nesse aspecto, e eles foram colocados no quadro em extinção sem transposição para a área estatutária, ou seja, eles continuam trabalhadores seletistas, com o vínculo de natureza contratual e prestando serviços, os serviços nas mais variadas formas, com lotações mediante termo de cooperação técnica ou diretamente nas mais variadas localidades dentro do estado de Roraima em benefício da comunidade. Portanto, é um quadro efetivo, é um quadro ativo e um quadro que trabalha. Fizeram a demissão, atendendo a uma recomendação do Ministério Público Estadual, recomendação esta que nós fizemos um pedido de reconsideração, demonstrando a improcedência dessa recomendação. Mostramos que não tinha nenhum paralelo do quadro efetivo da SER, da Companhia Energética de Roraima, com o caso do estado do Amapá, mostrando que os servidores estavam em plena atividade, estavam trabalhando, portanto não havia nenhum motivo para que houvesse aquela recomendação ou para que houvesse demissão. Esse pedido de reconsideração não foi respondido. Ingressamos com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, com todos esses argumentos e também ainda denunciando que os servidores do quadro da SER, da Companhia Energética de Roraima, eles estão com os saldos dos depósitos do FGTS em atraso, porque sempre foram feitos de forma intermitente. E também as contribuições previdenciárias estão em atraso. Certo? Portanto, o que compromete drasticamente a situação funcional desses servidores, a situação institucional desses servidores para fins de demissão. Por exemplo, hoje o servidor ele não tem como receber as guias, se demitido, não tem como receber as guias do seguro-desemprego, porque não tem a regularidade dos seus depósitos do FGTS. Por exemplo, o servidor perante o INSS, tem vários que estão enfermos e não podem ser encostados porque não estão com seus depósitos previdenciários regularizados. Tem alguns que podem se aposentar, também não estão podendo fazer porque não têm a regularidade previdenciária que deveriam ter. Com um agravante, a retenção da parcela previdenciária que é devida pelo trabalhador, retida, não recolhida, não repassada para o INSS, significa apropriação indébita previdenciária, com reclusão de 2 a 5 anos, com 2 a 5 anos de reclusão e multa. Portanto, tem muitos casos nesse sentido aí, aliás, todos os casos, isso foi denunciado para o Ministério Público e esperamos as providências. Concomitante a isso, além da demissão anulada pela Justiça do Trabalho,
nessa ADI que ingressamos. De forma minuciosa, a Justiça vai pontuando as ilegalidades. A Justiça do Trabalho nomina de calote social o que o Estado está fazendo, o que a companhia liquidada está fazendo nesse momento. Em vez de regularizar, em vez de indenizar, em vez de acolher esse quadro funcional e aproveitar da melhor forma, que é um quadro regular, um quadro capacitado, que teve investimento de verbas públicas para a sua capacitação, para a sua reciclagem, para a sua atualização profissional, em vez do aproveitamento, o abandono. E com desrespeito dos seus direitos nas suas mais variadas formas. O Estado, concomitante a isso, a demissão, ele ingressa com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília, dizendo que a lei que criou o quadro em extinção é ilegal, é inconstitucional, dizendo que os servidores são idêntico caso com o do Amapá, o que não é verdade, tentando induzir o judiciário a erro. Portanto, nós ingressamos nessa ADI como amicus curiae, o Sindicato dos Urbanitários ingressou como amicus curiae, amigo da Corte. Hoje estivemos aqui diligenciando no Supremo Tribunal Federal, despachando no gabinete do ministro Flávio Dino, que é o relator do processo, para uma contextualização desses fatos, para um esclarecimento dessa situação, do entorno dessa situação, no sentido de evitar que o judiciário seja induzido a erro. Portanto, a assessoria do ministro nos recebeu, o ministro estava agendado, mas por outros compromissos não pôde atender. A assessoria do ministro, responsável por cuidar do processo, nos atendeu, recebeu todas as informações, apresentamos todos os documentos, vamos peticionar juntando mais o que for necessário e do que é necessário para o esclarecimento integral e esperamos que o Supremo decida agora quanto ao pedido de liminar feito pelo Estado e pela companhia, quanto à legalidade, quanto à regularidade, quanto à constitucionalidade dos quadros de trabalhadores da SER que hoje estão nessa situação difícil no estado de Roraima. Perfeito, Antônio, muito obrigada. É uma situação realmente cheia de irregularidades. Voltamos com você nos estúdios.